Sempre perguntam para mim, Soraya, você vai continuar no Egito para sempre? Ou você volta pro Brasil? E a minha resposta sempre foi, eu vou ficar aqui porque eu adoro morar aqui. Porque aqui a vida é mais fácil, porque a vida não sei o quê. Só que, gente, eu não sei mais porque tá difícil viver aqui no Egito. É muito complicado você morar num lugar onde você não encontra as coisas que você quer comer. Eu não tô falando coisa chiquíssima, coisa difícil de comer, não. Eu tô falando de um arroz de boa qualidade, de um pão de boa qualidade. Tanto é que pra quem acompanha o canal sabe que eu mesma faço o meu pão porque o pão daqui não é confiável, pelo menos até onde eu sei. Vários nutricionistas, várias pessoas aqui do Egito falaram, olha, não dá para confiar muito no rótulo das coisas aqui. E no decorrer do tempo, conforme eu fui começando a me alimentar melhor, me concentrando mais nisso, porque antigamente eu comia qualquer coisa, eu era um verdadeiro avestruz, eu fui vendo que realmente não dava para confiar, como por exemplo, uma amiga minha, ela comprou uma vez um pão sem glúten, estava escrito que era sem glúten, e ela tem super alergia a glúten. Ela passou mal, foi parar no hospital. Então é complicado essas coisas aqui. E isso só tá piorando, não tá melhorando, porque agora nós estamos numa crise econômica exorbitante. Eu nunca vi o Egito passar por uma crise tão séria. Aqui, para quem viveu lá na época do Brasil, na época do Sarney, a gente tá igualzinho na época do Sarney, só que sem os fiscais do Sarney. Para quem é da época vai entender o que eu tô falando. Você que é muito novinha não vai saber, mas dá um Google, dá uma olhadinha lá na época do Sarney como é que era. Mas assim, basicamente a gente aqui no Egito vai no supermercado hoje, faz uma compra lá, gasta 1.000 pounds. 1.000 pounds, você vai pensar, é como você ir no supermercado no Brasil e gastar R$1.000. Aí você vai falar assim, nossa, mas gastar R$1.000, pra que tudo isso? Pra que tudo isso? Com 1.000 pounds aqui no Egito, a gente compra quase nada. Quem mora no Egito ganha em quê? Libras egípcias. Com a libra egípcia desvalorizada, tudo no supermercado fica mais caro a cada dia. O dólar, para quem acompanha aqui a minha vida, sabe que eu reclamei várias vezes. Foi dormir com o dólar 18 por 1, ou seja, para você comprar $1, você paga 18 libras egípcias. Nós dormimos desse jeito, já acostumados com um valor que era exorbitante, mas aí nós acordamos com o valor a 35, depois foi a 45, chegou a 70 e agora estabilizou a 40 pounds egípcios. Isso é muito sério. Agora, claro, como é comum no ser humano, a gente acaba acostumando com as coisas. Ainda é muito sério, porque todo dia você vai no mercado e você encontra os preços diferentes do dia anterior. Principalmente as coisas básicas, como arroz, ovos, carne. Aqui no Egito, por exemplo, atualmente, não é todo mundo que tem condição de comer carne. E sim, eu sei que no Brasil isso já é uma realidade, infelizmente, para a maioria dos brasileiros, inclusive na minha família também isso é uma realidade. Só que aqui no Egito não fazia parte da realidade do povo egípcio. A maioria das pessoas, por mais pobres que sejam, elas tinham ali pelo menos uma vez por semana uma carne na mesa. Vários vídeos aqui do canal eu falei para vocês que aqui no Egito, graças a Deus, ninguém vai de arrasta para cima por fome. Agora esse quadro está mudando. Muitas pessoas estão sim passando necessidade e passando fome. E isso mesmo com a ajuda popular, porque a maioria dos egípcios, eles fazem doações, eles ajudam, eles dão comida, eles dão cesta básica para as pessoas, principalmente quem tem ali funcionários dentro de uma empresa acaba dando cesta básica. Eu sei que isso também é um costume no Brasil, muitas empresas fornecem para os funcionários cesta básica, mas aqui no Egito, antigamente, com toda essa ajuda, acabava que supria todo mundo, e hoje em dia não está mais suprindo, porque na atual crise, além de crise econômica, nós também estamos com uma crise social. Nós estamos com o Egito super populoso, tem muita gente, a economia não está dando conta de tanta gente. Principalmente que nós recebemos mais de 1 milhão de sudaneses. O mundo fala do conflito do Oriente Médio e do conflito do leste europeu. O conflito do leste europeu, ele atinge diretamente o Egito em quê? Em suprimento de alimentos e gás. O Egito, ele pegava gás lá da Rússia, trigo, por exemplo, entre muitas outras coisas de grãos, mas o que mais afetou foi o trigo. Então, com a escassez de trigo, acabou fazendo o quê? Tendo escassez de pão. As pessoas começaram a comer mais o que? Arroz, porque não tinha pão. Porque sim, no Brasil a gente tem ali como base, né, da alimentação do brasileiro o arroz e o feijão. Aqui no Egito é o pão e mais alguma coisa. Algumas pessoas arroz e mais alguma coisa, mas se você for parar para fazer uma estatística do Egito, 90% dos egípcios, eles consomem pão em
todas as alimentações. Até mesmo quando come arroz e, sei lá, frango com quiabo, carne com quiabo, ou batata com tomate. Tem arroz e tem o pão também. Eles comem com pão sempre dentro de suas refeições. E isso impactou diretamente na mesa do povo egípcio. E sem contar na qualidade dos produtos. Porque, meu amor, aqui no Egito é diferente do Brasil. No Brasil, vocês, graças a Deus, vocês com o governo bom ou ruim, vocês têm um controle muito sério em cima da comida. Aí eu sei que vai ter gente que vai falar assim, mas não é bem assim não. Você tem uma segurança maior. Aqui no Egito, mesmo você pagando num produto alimentício mais caro, não é certeza de qualidade. Como, por exemplo, ingredientes de um rótulo. Muitas vezes você vê lá, por exemplo, trigo, leite, açúcar, sal, zero gordura. Tá escrito no rótulo, então você no Brasil já vai saber assim, eu sei que tem mais nesse pão, por exemplo, trigo, depois vem o segundo componente. Aqui no Egito não, isso não é regra. Então pode ser que esses produtos que estão escritos aqui nos ingredientes nem estão presentes dentro do produto final, que seria no caso, por exemplo, o pão. Então essa falta de credibilidade dentro dos produtos acaba fazendo com que os egípcios comprem os importados. Sempre aqui no Egito nós convivemos com produtos importados com mais quantidade nas prateleiras do que os produtos egípcios, porque, como eu já falei em outros vídeos, o Egito ele não é um país que produz muita coisa, que fabrica muita coisa, e quando fabrica tem a qualidade péssima. Então, quando surgiu todos esses conflitos ao redor do mundo, o que mais impactou o Egito foi o do leste europeu e o do Sudão. Os veículos de comunicação do mundo, ninguém falou do conflito civil que aconteceu dentro do Sudão. E isso impactou diretamente o Egito, porque lá teve um problema muito sério, teve um arrasta para cima adoidado nas ruas, e as pessoas, para viverem, sobreviverem e salvar suas famílias, elas migraram para o Egito. E aí, mais de 1 milhão de sudaneses no Egito. E a maioria dessas pessoas estão em condições de rua, porque o Egito, com a economia em crise, com tudo isso que está acontecendo, o Egito acaba não fornecendo emprego para as pessoas. Então não tem emprego para os egípcios, não tem emprego para essas pessoas que estão vindo do Sudão. E aí o que acontece? Algumas dessas pessoas que estão trabalhando, elas estão trabalhando em condições que eu não preciso falar que eu sou gongada pela plataforma, mas você sabe, trabalha muito e ganha pouquíssimo. Então isso já é quase que ali uma coisa meio que, né? Então você entenda e junte os pontinhos na sua cabeça. Por exemplo, aqui quando você andava nos faróis, antigamente, até uns 10 anos atrás, você tinha alguns pedintes ou algumas pessoas vendendo, por exemplo, lencinho de papel, vendendo coisinhas no farol. Hoje em dia você tem pedintes, pessoas pedindo dinheiro. E a maioria dessas pessoas são justamente pessoas do Sudão. E sem contar com os apagões. Nós tínhamos apagões, eu já contei para vocês várias vezes, eu gravando vídeo, eu falo, gente, tá faltando luz, gente, apagão. Até que quando começou o conflito aqui no Oriente Médio, né, e isso afeta também aqui, porque vocês sabem, as rotas estão fechadas, aí os barcos têm que dar a volta por outro lugar, isso deixa os produtos mais caros, e infelizmente é uma bola de neve gigantesca. A gasolina tá no preço nas alturas, o trigo tá nas alturas, faltou arroz por muito tempo aqui no Egito, e assim, se a gente for citar os produtos que estão em falta, as coisas que estão em falta, a gente só vai ter um vídeo de 5 horas aqui só contando a lista dos produtos. E aí a energia, ela atinge diretamente as pessoas. Por exemplo, no meu caso, eu dou aula dentro do horário que agora eles trocaram de novo o horário dos apagões e é no horário que eu vou dar aula. Então, por exemplo, hoje eu tenho uma aula às 5 horas da tarde e eu tô aqui cruzando os dedos pedindo a Deus que não falte hoje, porque nem isso eles estão mais ajudando a gente. Porque antigamente eles falavam assim, olha, vai faltar todo dia em tal horário. Então pronto, você se programa ali 2 horinhas e é aquilo, e é o que tem para hoje. Só que agora não. Hoje falta, amanhã não falta, aí falta 3 dias seguidos, às vezes dura 2 horas, às vezes duram 3, às vezes duram 4. E aí eu vi algumas pessoas desinformadas que se dizem morar no Egito e que se dizem terem morado no Egito, não foi uma ou duas, foram várias, falando assim, porque tá tendo apagão só para pobre, para rico não tá tendo não. Nos bairros mais chiques não tem apagão. Tem sim, meu amor.
Eu moro num bairro bom, não é um bairro chiquíssimo, mas é um bairro bom. E tem apagão. Dentro do meu bairro, no mesmo lugar, a gente tem o lugar das vilas, né, que são as casas maiores, tem as mansões e tem os apartamentos de um quarto e kitnetzinha. Muitos lugares que tem a kitnetzinha não tá tendo corte de energia. E lugares que tem mansões tá tendo corte de energia. Eu moro no meio termo, tá tendo corte de energia. O meu amigo que tem uma casa igualzinho à minha, a 2 quadras aqui da minha casa, não tá tendo corte de energia. A minha outra amiga que mora a 3 ruas atrás da minha, tá tendo corte de energia. Então não tem nenhuma regra. E isso, negócio de corte de energia, tinha parado. Ficaram meses sem ter. Por quê? Porque o nosso Egito alugou um grande terreno numa praia maravilhosa, turística aqui no Egito. Ele alugou essa praia para o Catar. E aí o Catar alugou por vários milhões de dólares ali esse terreno na praia por 70 anos. E aí o nosso governo, claro que muitos egípcios ficaram, como assim vai alugar nosso terreno? Como assim? Começaram a reclamar. E aí o governo se manifestou e falou, olha, vai ter que fazer isso pra gente trazer dinheiro, porque não tem gás, não tem tarará, um monte de coisa que tá faltando dentro do Egito, e isso vai suprir as prateleiras, vai baixar os preços, a gente vai fazer um investimento desse dinheiro dentro do Egito. E os apagões vão cessar. Claro que o governo pegou esse dinheiro, sim, fizeram investimento dentro do Egito, porque os preços abaixaram em comparação do que estava antes do aluguel desse terreno. Os apagões cessaram, mas os conflitos lá no leste europeu, que é quem fornece gás para o Egito, piorou. Então piorou. O Egito ficou meses, né, tendo a luz, tudo normalzinho, tudo certinho, e aí voltaram os apagões de novo. E aí você fala assim, mas o dinheiro será que foi para os cofres públicos? Foi sim, porque teve os economistas, o pessoal todo, foi ver para onde tinha ido esse dinheiro. E foi sim para a parte da saúde, para a parte das escolas, principalmente para a parte alimentícia, dos rurais, não sei o quê. Investiram nos produtos egípcios, as empresas egípcias, aquelas que eu falei que tem a qualidade ruim, começaram a produzir mais para poder suprir o Egito. E aí, para piorar ainda mais a nossa situação, quando esse conflito ali no Oriente Médio começou a piorar, não teve o cessar-fogo e só ladeira abaixo, que eu não preciso contar, que vocês acompanham em todas as mídias mundiais, né, falando sobre isso. Contei pra vocês que o povo egípcio começou a fazer o quê? A boicotar os produtos americanos. Muitas de vocês falaram assim, qual é a diferença que vai fazer pra marca tal quando o Egito não compra? Pior que fez muita diferença sim, porque o Egito, ele é o país mais populoso de dentro do Oriente Médio. Eu sei, o Egito fica na África, mas o Egito ele é um povo árabe. Então assim, ele tá no continente africano, mas aqui os costumes são árabes, eles são dentro dos países árabes, é dentro de toda a coligação árabe. Então tudo que tem árabe envolve o Egito, porque o idioma daqui é árabe, os costumes aqui são árabes, a cultura é cultura árabe. Então não tem nada a ver a cultura do Egito com a cultura da África. Existem algumas coisas, igual o brasileiro, a gente tem algumas coisas que são da cultura africana, então aqui no Egito algumas coisas ali se fundem dentro de cultura, mas num geral a cultura aqui é cultura árabe. Então o Egito ele está dentro dos países da coligação dos países árabes. E quando isso aconteceu, que o Egito fez esse boicote, muitos outros países fizeram também. Então, por exemplo, caiu a economia, porque aí que aconteceu? Os investidores desses produtos americanos acabaram fechando muitas empresas aqui no Egito. E fechou, procura aí, dá um Google que vocês vão ver. Esse boicote funcionou, teve uma crise enorme. Só que o que aconteceu? Fez o boicote, os Estados Unidos também fez o boicote, muitos países ao redor do mundo fizeram boicotes, mas aqui no Egito, por ter esse boicote, essas empresas fecharam. Fechando, muitas, não todas, mas algumas fecharam, algumas filiais fecharam. E aí o que acontece? Os egípciozinhos que trabalhavam ali naquelas filiais foram demitidos. E aí gera desemprego e tudo isso afeta na economia. Então, o que aconteceu? Você tem economia ferrada, você tem baixa qualidade de produtos e o negócio só está piorando a cada dia mais. Cada vez mais o negócio só piora. Claro que o nosso governo aqui é muito bom. O presidente, ele é incrível, gente, ele é bom mesmo, porque dentro de
tudo isso que eu contei para vocês, ele administra da melhor forma possível. Eu não sei se uma pessoa que não fosse ele conseguiria fazer o que ele está fazendo, porque mesmo assim a gente ainda tem comida nas prateleiras. Então agora ele está investindo em produtos aqui, fábricas, para começar a fabricar as coisas egípcias, para começar a ter os seus produtos. Então ele está dando um impulsionamento dentro dessas empresas que fabricam alimentos. Ele está começando a fazer um controle dentro dessas empresas para poder a gente ter controle e qualidade dentro dos alimentos. Por exemplo, uma empresa que é internacional, que eu não me engano, se eu não me engano é americana, eu não lembro, a Nestlé. A Nestlé aqui no Egito, ela não tem a mesma qualidade da Nestlé que vocês têm no Brasil. Por exemplo, as garrafinhas de água, essas que eu tomo sempre, tipo essa daqui, a gente parou de comprar a Nestlé. Por quê? Olha, essa daqui chama Ducene. Não sei se ela é egípcia, não sei de onde ela é, mas a qualidade da PVC é diferente, ela é mais grossa, é o que era a Nestlé. Hoje em dia você compra essa mesma garrafinha PVC da Nestlé, ela parece um plástico papel. Se você bota no chão e o chão tá quente, ela derrete, ela fura embaixo, entendeu? Então isso, claro, afeta diretamente no produto aqui de dentro, né? Na água. Por exemplo, a gente sabe que aqui no Egito, por exemplo, a água que não poderia ficar embaixo do sol, os caras do supermercadinho, quando eles pegam lá da fábrica, eles deixam essas caixas embaixo do sol por dias. E aí o que acontece? A água acaba ficando estragada, porque o sol, aí esse negócio aqui é a base de petróleo, sai coisa, a gente toma água contaminada. Compra filtro, Soraya, compra filtro. Já comprei. Aí você compra um filtro, paga uma fortuna num filtro, e aí o filtro não serve para nada, enche de bichinho dentro, fica tudo podrezinho. Você faz aquele testezinho da água que você compra lá para fazer os testes se a água tá boa, como é que tá o pH da água, acho que é isso que chama, e aí tá tudo ferrado. E aí, hoje, a gente, uma época tomou, todo mundo teve dor de barriga, porque a água da torneira, por exemplo, é de péssima qualidade, bota muito cloro na água. Já mostrei pra vocês em vlog, você tira a água, parece que tá água com leite. Até muitos de vocês falaram pra mim, não, Sossô, isso aí não necessariamente é cloro. Pode ser que seja, às vezes, ar que entra dentro do encanamento, né, que vocês falaram, e aí fica essa cor, depois ele vai sumindo. Não é, sabe por que que não é? Porque quando você bota essa água, eu até mostrei pro meu marido, a gente bota a água assim num potinho, você vai vendo um vapor, um pó subindo. E aí eu fui perguntar para pessoas que entendem de química, essas coisas, falaram, não, isso é cloro e flúor, que bota muito em grande quantidade na água, principalmente cloro, que é para matar as bactérias. Porque aqui existem alguns tipos de bactéria que vêm do Nilo, porque a gente toma água do Nilo, né, amor? E aí essas bactérias, elas são assim super nocivas à saúde. Então, se não coloca essa quantidade exorbitante de cloro, as pessoas podem se infectar. Só que, gente, tem gente que toma água da torneira. Os egípcios, muitos egípcios tomam água da torneira. A moça que trabalha aqui em casa, por exemplo, ela toma água da torneira. Eu não sei como. Eu lavo o meu rosto, eu sinto o meu rosto craquelando de tanta coisa que tem na água, tanta química que tem na água. E isso, infelizmente, não tem como a gente fazer. Claro, eu lavo meu rosto, depois eu jogo água mineral. Essa água aqui que eu tenho certeza que é contaminada com produtos de petróleo dentro, mas eu vou fazer o quê? É o que a gente tem para hoje. Então, quando você me pergunta hoje, atualmente, se eu ainda pretendo ficar no Egito o resto da minha vida, eu já não sei mais, porque eu quero ter uma qualidade de vida, sabe? Você vai comprar uma geladeira. Essa geladeira que eu comprei aqui, que eu ganhei de presente, eu até brinquei pra vocês, falei que eu ganhei metade dela. Por enquanto eu ganhei metade, vamos ver se eu faço o bofe pagar outra metade. É uma geladeira que no Brasil, esse mesmo modelo, da mesma marca, vocês vão pagar entre 6, pelo que eu vi na internet, entre 6 e 7 mil pounds. Entre 6 e 7 mil reais. Aqui no Egito são entre 70 e 80 mil pounds. Se você parcela, você bota mais 5 mil pounds em cima. É muito dinheiro. Lembra que a gente ganha em pounds egípcios. Então, como que uma pessoa que está casando vai comprar uma geladeira? Por isso que os bofs querem casar com gringa. Porque se ele vai casar com uma mulher egípcia, ela vai aceitar metade da geladeira? Vai nada. Ele vai ter que dar a geladeira inteira. Gente, calma que a minha geladeira, a outra, foi ele que comprou, tá? Os móveis da casa, inclusive, são do bofe, não são meus. Mas essa geladeira, eu tô com ela engasgada aqui. Mas você tá entendendo como é que tá a realidade? Eu agora tô em busca de um aspirador de pó bom,
potente para aspirar a minha casa, porque vocês sabem que eu tenho pets. E eu não acho, os que eu acho que são bons, porque eu quero uma coisa, eu já tenho um aspirador de pó normal, daqueles trambolhão, não é muito forte, ele poderia ser melhor, ai meu Deus, cheio de pelo, ele poderia ser melhor, não é a melhor potência, mas ele suga os pelos. Mas eu queria eu moro numa casa de 3 andares, eu queria que eu mesmo pudesse aspirar a casa. Para mim, para facilitar a minha vida, seria aquele sem fio. Um bom, que dura a bateria por no mínimo 40 minutos, ele custa a bagatela de 50 mil pounds. Aqueles robozinhos que vocês têm no Brasil, um robozinho bom aqui no Egito, ele custa 100 mil pounds egípcios. Eu posso trazer um do Brasil comigo? Posso. De boa qualidade? Posso. Mas e se quebrar? O que eu vou fazer com ele? Nada, porque não tenho o quê? Assistência técnica. Então vocês estão vendo? A minha câmera, eu tô há dias gravando com o celular, a minha câmera tá esquentando. Não tem assistência técnica da Sony no Egito, porque muitas empresas internacionais, mesmo antes dos conflitos, fecharam por causa da crise econômica. Então a crise aqui está muito séria. Eu oro a Deus que o nosso presidente consiga resolver. Ele está tentando da melhor forma possível. Tá, mas é um negócio que vem de muitos anos, então não se arruma de uma hora para outra. E nós viemos depois de uma pandinha, crise no leste europeu, crise no Oriente Médio e o negócio só tá indo ladeira abaixo, não é mesmo? Espero que eu tenha conseguido explicar a todo mundo que perguntou para mim como é que tá a crise aqui no Egito. Me fala aqui embaixo se você quer vlog para eu soltar o vlog que já está editado, tá bom? Um beijo e não esquece que eu te amo.